Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a live Manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Nós vamos fazer a jornada do tabernáculo de Moisés. Cada estação 10 minutos, 6 estações, 1 hora na presença de Deus. Nós vamos colocar a nossa Arca da Aliança em Salmo 134, o versículo de número 1. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Note que, seja bem-vindo, irmão Paulo, bom dia. Note que os servos de Deus assistem, ou seja, trabalham na casa do Senhor. A casa do Senhor e o tabernáculo é a casa do Senhor no Antigo Testamento. Ela tinha diversas atividades que deviam ser desenvolvidas por determinados grupos de levitas. Então, por exemplo, havia o candelabro. O candelabro, ele era como uma lamparina. Então, ele precisava do azeite para manter aceso a sua chama. E uma das funções dos servos de Deus na casa do Senhor era manter o azeite no candelabro. Tinha também a mesa de pães de proposição. Os servos que assistiam na casa do Senhor tinham que colocar de tempo em tempo os pães da proposição. Também ali tinha a pia de cobre. A pia de cobre era uma pia com água para lavar as mãos e os pés. Esta água também tinha que ser trocada de tempo em tempo. Havia também o altar de cobre. No altar de cobre é onde o trabalho mais pesado acontecia, porque ali precisava matar um cordeiro, abrir o cordeiro, esfolar ele, derramar o sangue, recolher o sangue em um pote, derramar o sangue sobre o altar, queimar o cordeiro sobre o altar, pegar a parte da gordura, separar de outra parte, depois pegar a sobra do cordeiro queimado, levar para fora do espaço do tabernáculo. Então, tinha muitas atividades na casa de Deus. Do mesmo modo, nós temos que entender que no Novo Testamento nós somos casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, também tem muita atividade nessa casa. Por exemplo, nós temos que tomar banho todo dia, quando acordamos, escovamos os dentes, nós temos que trocar de roupa todos os dias, para dormir é um tipo de roupa diferente daquela que usamos quando estamos acordados, nós temos que trabalhar todos os dias, nos dias úteis, nós temos que ir ao culto nos fins de semana, quando não tinha a pandemia, nós íamos ao culto, nós temos que conversar, manter relações com as pessoas. Então, a casa de Deus, que somos nós, o templo do Espírito Santo, nós também estamos envolvidos em N atividades diárias. Nós temos atividade desde a hora que nós acordamos até a hora que nós dormimos. Por exemplo, quem é trabalhador, ele tem vamos supor, 5 horas por dia na semana para trabalhar, ele entra 8 horas no trabalho, sai meio-dia, entra 13h30, sai 17h30, e assim de segunda a sexta ele tem essa rotina. Durante o seu trabalho ele tem que empreender uma série de atividades, então ao longo do dia, ele dentro do seu trabalho, ele tem uma série de atividades. A pessoa depois que sai do seu trabalho, ela tem algumas coisas, por exemplo, alguns saem do trabalho e vão até a academia, ele tem o tempo da academia, depois ele volta para a academia,
e ele vem para a sua casa, se ele é casado, ele tem que atender a sua esposa, ele tem que atender os seus filhos, e assim a família se reúne em torno da mesa para o lanche da noite ou a janta da noite. Depois da janta da noite, há uma troca de conversa, cada um conta o que aconteceu durante o dia. Depois de toda essa conversa, aí há o momento de dormir. Então, quando nós olhamos para o nosso dia a dia ele é extremamente ocupado. Da mesma maneira que o dia dos servos que trabalhavam na casa do Senhor era também extremamente ocupado. Imagina se ele tem o pátio externo do templo, onde muitas pessoas andavam por aquele lugar de certo tinha que ser mantido limpo. Então a pessoa passava o dia varrendo as coisas. Então, se a gente observar, nós somos seres de atividade incessantes. Na condição de servos, porque nós temos duas condições diante de Deus, duas condicionantes ou dois papéis diante de Deus. Nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, filhas amadas de Deus, mas nós também somos servos de Deus. Servos de Deus na medida em que fomos colocados no planeta Terra e fomos chamados a servir, a prestar serviço nas nossas atividades diárias. Eu estou cansado só de falar o tanto de coisa que nós fazemos em um período de 24 horas. Ainda temos o almoço, alguns têm que depois do almoço lavar os pratos e tudo mais. E o que eu não falei de toda essa atividade durante o dia? Não sobrou tempo para bem dizer ao Senhor do templo. A gente está tão ocupado em fazer as coisas do dia a dia que esquecemos do Senhor que mora no templo, razão pela qual nós servimos. Então, o salmista, ele está convocando quem trabalha na casa de Deus, quem assiste na casa de Deus, quem é servo do Senhor, dizendo, dá uma parada. Dá uma parada é como quem diz assim, você é filho de Deus, você é filha amada de Deus. Você não foi chamado tão somente para servir a Deus, você é chamado também para se agradar de Deus, para amar a Deus, para expressar o seu amor, a gratidão por mais um dia de vida, a gratidão pela saúde que você tem, a gratidão pela família que você constituiu, a gratidão pelo trabalho que você empreende todo dia, a gratidão. Nós temos que desenvolver, no meio das nossas atividades diárias, um coração de gratidão, e essa gratidão, o salmista nos convida a expressar, bendizei o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor. Senhor, que bom que o Senhor me deu esta atividade. O apóstolo Paulo, ele diz que tudo aquilo que fizermos por obra ou por palavras, devemos fazer em nome do Senhor. É como se ele estivesse dizendo, agradeça a Deus por aquela atividade que você vai desenvolver. Na verdade, a cada mudança de atividade, nós tínhamos que ter uma conversa interna nossa com o Senhor, procurando expressar que nós estamos mudando de atividade. Imagina, é como se Deus fosse, vamos colocar assim, um porteiro. E para cada porteira que a gente abre para entrar, ô porteiro, eu posso passar para o lado de lá? Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Mas esse eu posso eu te sou grato pela oportunidade de estar empreendendo essa tarefa, empreendendo aquela tarefa. Então, nós temos que, durante o dia, nos disciplinar para bem dizer o nome do Senhor. Então, este dia vai ser um dia que nós vamos escolher para mudar a nossa rotina e procurar, de tempo em tempo, ao longo do dia, ser grato a Deus. Pai,
nos ajuda, Senhor, a estarmos conectados com o Senhor ao longo do dia para manifestar a nossa gratidão. Senhor, que tipo assim, a cada hora nós pudéssemos parar e dizer, te sou grato, Senhor, por esta hora. Que a gente possa ter essa meta durante esse dia. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o altar de ouro. E o altar de ouro está no Salmo 134, o versículo de número 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Vamos lá. A ideia nossa, a ideia que o salmista nos traz nesse dia, é de nós expressarmos a nossa gratidão a Deus, bendizer ao Senhor, falar bem do Senhor. Então, ao longo do dia, vamos lá, colocar daqui 1 hora, eu vou parar 1 minuto e dizer, Senhor, te sou grato, eu bendigo o teu nome é grande. Grande é o Senhor que me deu a oportunidade de estar de pé nesse dia. Grande é o Senhor que me deu a oportunidade de fazer essa tarefa. Grande é o Senhor que me deu a oportunidade de comer esse prato de comida. Grande é o Senhor. Então nós devíamos, ao longo do dia, desenvolvermos essa prática. Mas aí, imagina você o seguinte, o Senhor está aqui, nesse lugar, nessa manhã com Deus. Cada momento que ao longo do dia nós vamos nos envolvendo com as nossas atividades diárias, nós vamos nos afastando desse lugar de comunhão com Deus. A gente deveria orar sem cessar, ou não parar de orar jamais. Mas a gente se envolve tanto com nossas atividades diárias, que é como se nós fizéssemos como Maria. Maria vai com Jesus para o templo. E ali, no envolvimento das atividades do templo, Maria se esquece de Jesus. E Maria vai embora, vai voltar para a sua cidade. Mas ela não se atentou que Jesus não estava do lado dela, ela presumiu que Jesus estava ali. E ela foi se afastando, foi se afastando. Quando deu 24 horas, aonde está Jesus? Vai aquele corre. Maria tinha muitos parentes na caravana. Então, a primeira coisa que Maria pensou é, Jesus deve estar nas outras caravanas. E ela sai procurando por Jesus nas outras caravanas. Ela levou algum tempo ali, perguntando para o primo, para o parente, para o tio, para o irmão, para o amigo. Alguém viu Jesus? Ninguém viu Jesus. Aí Maria, pera lá. Ele deve estar em Jerusalém. Ela volta para Jerusalém. E ela chega em Jerusalém e sai procurando Jesus. Aonde é que Jesus estava? Jesus estava lá no templo. Ela estava 1 dia de viagem de distância. Ela volta e ela encontra Jesus no templo. Então, a hora que ela encontra, ela fala, mas Jesus, por que você ficou aqui no templo e não seguiu viagem conosco? Jesus responde para ela, será que você não sabe que me cabe cuidar dos negócios do meu Pai? Então vamos entender uma coisa. Jesus só tem uma coisa em foco, cuidar dos negócios do Pai dele. Ora, cuidar dos negócios do Pai dele envolve cuidar da igreja. A igreja, hoje, Jesus é o nosso intercessor. Ele está no céu cuidando da igreja. Então ele é o nosso advogado e ele é o nosso intercessor. Então, aonde está Jesus? À direita de Deus, como nosso advogado, apresentando as nossas causas a ele e como nosso intercessor, pedindo a Deus, o Pai, por nós. Então ele está fazendo essas duas coisas. Vamos dizer, entender por um tempo, que ele está tão ocupado com essas atividades que ele não está olhando para nós. Ele não está preocupado com aonde nós estamos. Por quê? Porque ele presume que se nós somos filhos amados de Deus,
se nós entendemos a nossa posição, nós não vamos sair da onde? Dos pés da cruz. Jesus havia dito: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então ele entende que nós estamos no lugar aonde ele nos posicionou, nos pés da cruz. Acontece que a nossa carne, ela é capciosa. Ela, ao invés de permanecer aos pés da cruz, ela se afasta. Quando é que ela se afasta? Quando ela olha para o mundo, e ela olha para o mundo sem ter no seu coração a palavra de Deus. Então ela age no mundo de acordo com a sua vontade. É no momento em que ela perde o equilíbrio emocional e ela fica irada, ou ela fica amargurada, ou ela fica entristecida, ou ela fica desamparada, ou ela fica desassistida. Então o que está acontecendo? Ela se afastou. Quando ela se afasta, porque ela se envolveu com os cuidados dessa vida, ou pela fascinação da riqueza, o que ela tem que fazer? A alma tem que olhar para o templo de Deus. Por quê? Porque é lá que Jesus está. Jesus não mudou de lugar. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele permanece na sua função. Ele está posicionado como o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está posicionado à direita do Pai, intercedendo por nós. Vamos dizer assim, ele está fazendo a sua parte. Ele espera que a gente faça a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Jesus disse: se você permanecer em mim e eu permanecerei em você. E ele diz: se você guardar as minhas palavras, você está permanecendo em mim. Isso significa que ele espera de nós que a gente mantenha esse contato, esse cuidado. Acontece que nós facilmente nos distraímos. Quando nos distraímos, o leão que está em derredor de nós, ele nos traga. Quando ele nos traga, ele nos dá um pialo. Quando ele nos dá um pialo, a gente cai. Quando a gente cai, seja bem-vindo. Quando a gente cai, a gente volta para Jesus e levanta as mãos para o templo. Então é isso que o salmista diz: erguei as mãos para o santuário. Significa que a pessoa se afastou da presença de Deus e ela tem que agora voltar. É como Maria. Maria estava andando longe de Jerusalém, ela volta para Jerusalém porque tinha perdido Jesus. E aonde ela encontra Jesus? Ela encontra Jesus no templo. Então, Jesus, ele está posicionado no seu lugar devido. Jesus é o nosso intercessor na presença de Deus. Jesus é o nosso advogado na presença de Deus. A pergunta que nós devemos nos fazer é: nós ao longo do dia estamos trazendo o nosso dia para a presença de Deus? Ou estamos vivendo, saímos agora desse momento que estamos nessa manhã com Deus e vamos para a nossa atividade cotidiana, e quanto mais entramos na nossa atividade cotidiana, mais nos esquecemos da presença de Deus. Andar com Deus é um estado consciente, em que durante 24 horas do dia, eu não perca a noção de que Deus está comigo do jeito que eu estou com Deus, do jeito que Ele está comigo. Então, esse é o nosso desafio desse dia: voltar as nossas mãos para o santuário, lembrar da presença de Deus nas 24 horas. Não digo 24 horas, porque tira as horas de sono, mas em todo o tempo que eu estou acordado, eu tenho que buscar manter a minha consciência atenada com Deus. Isto é andar com Deus. Pai, nos ajuda a estarmos atenados contigo. À medida que o calor do dia vai tomando conta do nosso coração, a gente se esquece da tua presença. Mas hoje, nesta manhã, o salmista nos chama a bendizer ao Senhor, a ser grato diante de ti ao longo das horas do dia. Senhor, nos ajude a termos essa disciplina.
Nos ajude, Senhor, que no calor do dia a gente se lembre de levantar as mãos para o santuário, de nos voltarmos para Ti, de nos mantermos na Tua presença. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos seguindo o tabernáculo de Moisés e nós pegamos um texto bíblico e posicionamos na Arca da Aliança, depois no altar de ouro, e agora nós vamos para a mesa de pães. Chegou a hora do nosso café da manhã. O nosso café da manhã está no Salmo de número 133, o versículo 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Geralmente, quando a gente pensa na união entre os irmãos, nós pensamos, olhamos para a igreja, o templo, a comunidade dos cristãos num lugar, no local. E a gente diz assim, os nossos irmãos precisam estar unidos. E é fato, os irmãos têm que viver em união. Mas nós temos feito ênfase, e Paulo faz essa ênfase em 1 Coríntios, no capítulo 11. Paulo diz assim, que nós temos que participar da ceia discernindo o corpo do Senhor. Então vamos entender esta lógica, ok? Vamos entender esta lógica. Quando a gente vai numa igreja, coloca a imagem do local de culto na tua cabeça. Você vai lá na igreja. Então aqui está você na igreja, ok? Quando você chega na igreja, tem um outro irmão com você. E um outro irmão com você. Então vamos imaginar que nós estamos falando de um culto com 3 pessoas. Então nós temos 3 pessoas. E a Bíblia diz assim, ó quão bom e quão suave é, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora, observa aquela cena ali. Um irmão está aqui, um irmão está aqui e um irmão está aqui. Aí você vai dizer assim, os irmãos estão no mesmo lugar. Então vamos colocar aqui o mesmo lugar. Eles estão no mesmo lugar. Este lugar é o local de culto. Aí você olha para essa cena e você diz assim, os irmãos estão unidos. Mas observa que aqui tem um espaço entre eles. Se tem um espaço entre eles, eles não estão unidos. Eles estão separados um dos outros, mesmo estando no mesmo lugar. Isso é lógico. Por quê? Porque quando a Bíblia, o marido e a mulher se unem, e os dois são uma mesma carne, como é que a gente enxerga o marido e a mulher se tornando os dois uma mesma carne? É que quando a gente olha para o marido e a mulher, a gente sabe que eles têm relação sexual. Então, quando há uma penetração na relação sexual, os dois se tornam de fato uma carne. Há um encaixe entre os dois, ok? Então você diz assim, o marido e a mulher, eles são encaixados entre eles. Esse encaixe se dá na relação sexual. É claro, eu estou falando o aspecto físico desse encontro de carne. Então, a hora que eles fazem aquele momento, eles se tornam uma só carne. Os dois corpos estão ligados. Mas isso não é possível dentro da igreja, óbvio. Mas o que faz, então, com que esses irmãos se unam? Este irmão aqui, ele tem o Espírito de Deus. Esse irmão aqui, ele tem o Espírito de Deus. Este irmão aqui, ele tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele está em todos os lugares. Então, na verdade, o que faz esses 3 irmãos se tornarem unidos é a presença do Espírito de Deus na vida de cada um deles. Então, o que o salmista está dizendo? O quão bom e quão suave é
que os irmãos vivem em união. Mas quando os irmãos vivem em união, acontece o seguinte: surge um outro personagem. Então vamos colocar aqui um outro personagem. Esse outro personagem, ele também tem o Espírito de Deus, que se une ao Espírito. Quem é esse outro personagem? Jesus disse: quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Então, nesse quadro, Jesus se faz presente. Mas, geralmente, quando nós mencionamos a presença de Jesus no nosso meio, nós olhamos para ele como o Senhor e como Salvador. E ele é o Senhor e ele é o Salvador. Mas observe o que o autor aos Hebreus diz acerca de Jesus. Pois tanto que santifica Jesus, como os que são santificados, nós, Hebreus capítulo 2, verso 11, todos vêm de um só, que é Deus. Então, este um só, que é determinante, é Deus. Então, todos vêm de Deus. E aí, o texto diz, todos vêm de Deus. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhes chamar ou de nos chamar irmãos. Então, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos. E entre os nossos irmãos está Jesus. Então vamos colocar isso em perspectiva. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então aqui tem o irmão Paulo, viu, que está aqui conosco, e eu. 3 pessoas. E entre nós o Espírito Santo, Jesus. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está no meio. Jesus que está no nosso meio nos coloca ligado em um mesmo Espírito. Então, quando eu me relaciono com o irmão Paulo tem o Espírito de Deus dentro dele. Eu estou me relacionando com Jesus através da vida do irmão Paulo. Ele se relaciona comigo através da vida com Jesus, através da minha vida também. Então, quando nós falamos do corpo de Cristo, nós estamos dizendo, todos nós somos membros ligados ao mesmo corpo, que está ligado a uma mesma cabeça, e a cabeça é Cristo. Então, quando o salmista diz, ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos, ele está dizendo assim, entenda os irmãos com a presença de Deus, entenda os irmãos com a presença do Espírito Santo no interior de cada irmão, entenda os irmãos como o próprio Jesus passeando no meio dos irmãos. Lembra dos amigos de Daniel, quando foram jogados na fornalha? E aí o rei diz, mas eu não joguei 3, como é que tem mais um que está passeando como filho do homem? Então, o Filho de Deus está passeando no nosso meio. E o que ele mais deseja, o que ele mais anela, o que ele mais busca no povo de Deus é a unidade do povo de Deus. É a comunhão entre os irmãos. Porque nesta comunhão, ele próprio é participante desta mesma comunhão. Então, ao longo do dia, nós temos que aprender a ter comunhão um com os outros, a bendizer a Deus pela vida de uns e dos outros. Nós temos que entender que nós pertencemos a uma comunidade chamada família de Deus. Nós não estamos sozinhos. A nossa fé, ela não é desenvolvida sozinha. Ela é desenvolvida no compartilhamento da fé. Por isso que eu tenho colocado que depois de uma live, é bom você entrar no comentário e escrever como é que a live impactou você. Porque quando você está dando esse testemunho de que você está interagindo comigo através da palavra de Deus, outras pessoas vão dizer, aquela palavra deve ter um conteúdo importante, porque a pessoa está dizendo que ela está sendo afetada pelaquela palavra. E aí a palavra de Deus, ela cresce poderosamente no nosso meio. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a viver em comunhão, aprendendo a viver unidos um com os outros, aprendendo a viver como irmãos. Pai, nos ajuda
a discernirmos a tua presença como nosso irmão mais velho, que está no nosso meio e que se alegra e não se envergonha de nós. Que a gente também não se envergonhe do nosso irmão. Se nós, com os nossos defeitos, com os nossos pecados, com os nossos erros, o Senhor não se envergonha de nos chamar irmãos, por que nós vamos envergonhar de chamar o nosso irmão que está do nosso lado? Ele também passa por lutas, por dificuldades, Senhor. Então nos ajuda a amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para o candelabro, que é a nossa quarta estação na manhã. Nós ficamos 10 minutos em cada estação. Então agora nós estamos na estação chamada candelabro. Candelabro é a representação do Espírito Santo. É o lançamento de luz sobre isso que nós estamos falando. Está no verso 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Vamos entender uma coisa. Nós temos Jesus em nós. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, Jesus está em nosso meio. Quem tem Jesus tem a vida, ou seja, a vida eterna. Então presta bem atenção nisso. Quando nós estamos falando a palavra vida, a vida de Deus, a vida Zoé, nós estamos falando necessariamente da palavra tempo. Porque a vida é uma entrada no tempo. Nós estamos caminhando para a vida eterna. Nós já temos a vida eterna, mas vamos receber um corpo glorificado para eternamente estarmos com Deus, com o nosso corpo glorificado. Mas o nosso corpo, que está caminhando nessa vida, ele caminha com outro. Diz a Bíblia: como andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Então, quando nós lemos o Salmo 133, e ele fala da unidade do povo de Deus, ele dá como exemplo Arão. Mas quem foi Arão? Arão, ele foi sumo sacerdote na ordem levítica, o primeiro sumo sacerdote da ordem levítica. Ok, então ele está dizendo assim, que viver unido é como um sumo sacerdote que recebe o óleo do quê? O óleo da unção. Ele foi separado entre os levitas para receber a unção de Deus. Então, note bem, o apóstolo João, em 1 João, ele diz, nós temos a unção do santo, e ela nos ensina todas as coisas. Então, nós somos como Arão. Se Arão é sacerdote da ordem levítica, nós somos sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nós somos uma nação sacerdotal, então nós temos a unção. Agora, quem mais foi Arão? Arão era irmão de Moisés. Moisés é o homem chamado por Deus para instituir a lei. O apóstolo João diz, a lei veio por meio de Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus. Então, o que Moisés era para o Antigo Testamento, Jesus é no Novo Testamento. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe a graça. O Arão está ligado a Moisés, nós estamos ligados a Jesus. Mas vamos agora a um detalhe importante. Antes de Moisés separar Arão e ungir Arão, Arão cometeu um pecado gravíssimo. Vocês se lembram de qual pecado Arão cometeu? Alguém se lembra do pecado de Arão? O que vocês acham? Pode escrever rapidinho aí. Qual foi o pecado de Arão? Alguém sabe qual foi o pecado de Arão? Eu vou responder. Arão construiu um bezerro de ouro para dizer ao povo de Israel
que foi um bezerro de ouro feito por mão humana, o libertador de Israel do Egito. Quando Deus dá ciência para Moisés de que lá embaixo Arão e o povo estavam adorando um bezerro de ouro, Deus dá uma ordem: Moisés, mata o povo e vamos iniciar um novo povo. Você vai ter uma nova linhagem. O que Moisés fez? Moisés disse: de modo nenhum, Senhor. Vamos interceder por aquele povo. E quando Moisés intercede por aquele povo, ele intercede por Arão. Então ele diz: Senhor, não mate Arão. Arão ainda é útil a ti. O Senhor não pode matar Arão, porque vão dizer que o Senhor não tem poder de levar Arão para a terra prometida. Então não mate Arão. Então quando nós falamos que a unidade é como óleo sobre a cabeça de Arão, para que o óleo exista sobre a cabeça de Arão, é preciso ter intercessão. Se Moisés não intercede por Arão, Arão nunca estaria na função de sumo sacerdote. Aí Moisés desce e ele exorta Arão: por que, Arão, que você construiu esse bezerro de ouro? Arão entrega a sua resposta. Mas o importante é que se esse Arão que fez o bezerro de ouro, se este Arão que fez o bezerro de ouro, Moisés está ungindo ele como sumo sacerdote, é porque Moisés perdoou Arão. Então, para viver em unidade, nós temos que ter, em primeiro lugar, intercessão, em segundo lugar, perdão. Não tem problema, viu? Então nós temos que ter, em primeiro lugar, intercessão e, em segundo lugar, perdão. Então, quando nós somos chamados a viver em união, a prática do perdão é uma necessidade no meio da congregação. Se nós não nos perdoarmos mutuamente, jamais viveremos em união. Então, a base da união é a graça, é a misericórdia. Graça, intercessão, misericórdia, perdão. Então, quando Arão é citado como referência de unidade do povo de Deus, voltando para a igreja, nós temos que entender que para que nós possamos estar ligados uns com os outros, nós temos que aprender a orar um pelos outros. Nós temos que aprender a perdoar as faltas um dos outros. Se nós falamos de perdão como a base do relacionamento, nós falamos de amor, porque o amor cobre multidão de transgressão. E como o amor cobre a transgressão, significa que é da índole do cristão perdoar. A única maneira de manter um relacionamento é se nós aprendermos a perdoar. Quantas vezes Jesus disse? 70 vezes 7. 70 vezes 7 é liberar um perdão a cada 2 minutos. Entenda, se eu quero manter unidade no corpo de Cristo, eu tenho que liberar um perdão a cada 2 minutos. Por quê? Porque nós somos quem nós somos. Nós nem sempre somos de coração quebrantados. Nem sempre somos exemplo de vida mansa, de vida pacífica, de vida longânima. Então nós temos que aprender a perdoar. Perdoar é amar, exatamente. Perdoar é uma demonstração de amor. É uma demonstração do nosso compromisso nesse relacionamento com Deus. É um reconhecimento de que Jesus está no nosso meio e que para mantermos o vínculo um com os outros, nós devemos manter esse vínculo baseado no amor. E uma das características do amor é estar sempre pronto a liberar o perdão. Pai, nos ajuda, Senhor, a amar, a manter a unidade do corpo de Cristo, liberando o perdão. Nós temos que aprender a perdoar uns aos outros, a reconhecer
que cada um tem direito a cometer o seu erro, a sua falta. Não cabe a nós julgar. Cabe tão somente estendermos a mão para perdoar e para amar. Nos ajuda, Senhor, ao longo desse dia, a amar, a perdoar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para a pia de cobre. A pia de cobre, ela fica no pátio da congregação. A pia de cobre é uma bacia com água. A água é a palavra de Deus. Então, quando nós falamos de pia de cobre, nós estamos olhando para a água que é a palavra de Deus, para a água moldar o nosso comportamento, a nossa atitude, os nossos hábitos. E o Salmo, o verso que nos coloca na pia de cobre é o Salmo 133, verso 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando a gente lê o Antigo Testamento, nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Por que nós usamos o tabernáculo de Moisés como modelo para nós fazermos amanhã com Deus? Porque o tabernáculo de Moisés é a representação das coisas celestiais. Então, quando nós falamos do lugar santíssimo, nós estamos falando do nosso espírito humano. Quando nós falamos do lugar santo, nós estamos falando da nossa alma humana. E quando nós falamos do pátio, nós estamos falando do nosso corpo humano, espírito, alma e corpo. O tabernáculo de Moisés, ele representa o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Se ele representa espírito, alma e corpo, o verso 3 do Salmo 133 diz que nós devemos, a unidade do corpo de Cristo é como o orvalho de Hermon. O que é o orvalho? Gotas de água. Nós temos que estar continuamente regados pela palavra de Deus. Deixe-me dizer uma coisa. Lá nos Estados Unidos, em Kansas City, tem uma igreja que faz mais de 20 anos, olha só, faz mais de 20 anos que esta igreja ora 24 horas por dia sem parar. Como é que eles fazem isso? Eles têm um grupo de musicistas que tocam dia e noite sem parar. Cada musicista toca 1 hora por dia. E quando vai tocar de turno, sai um músico e entra outro. O músico que entra tem que começar a tocar para o músico que está tocando sair. Porque a música nunca pode parar. Então faz 20 anos ou mais que eles tocam 24 horas por dia sem parar. E naquele lugar tem um púlpito. E nesse púlpito, quando a pessoa quer interceder, ela vai para esse lugar. E quando ela se põe para interceder, a música baixa de volume, ela não para, ela baixa. A pessoa intercede e a música volta a tocar. Por que eu estou contando essa história? Eu estava ouvindo ontem o testemunho de uma mulher chamada Mitzi Edward. E ela conta que quando esse movimento começou, ela começou junto com o movimento. Mas naquela época não tinha como trocar de musicista a cada hora. Então ela conta que ela chegava a cantar 6 horas por dia. Vocês já imaginaram que é uma mulher cantando? É cantando. Ela tocava e cantava. Tocar e cantar 6 horas por dia. Imagina o dedo dela. E ela faz uma observação muito importante. Ela fala assim: de tanto eu passar na presença de Deus, cantando 6 horas por dia, era como se eu estivesse encharcada de água. Então, ela se colocava na presença de Deus. Imagina você
tomando banho de banheira, e a água descendo sobre você. Não precisa nem passar sabão. De tanto a água descer sobre você, você não tem mais que fazer nada. Olha o que diz a Bíblia. Hebreus capítulo 6, o versículo 7. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aquele que também é cultivada, por quem é também cultivada. Para aqueles por quem também é cultivada, receber a bênção de Deus. Então, o que o salmista está dizendo? É no monte de Sião que Deus ordena a bênção. O monte de Sião é o nosso coração. O monte de Sião é a nossa mente. O monte de Sião é o lugar onde habita o Espírito de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. O monte de Sião está dentro de nós, mas dentro de nós como? Paulo fala aos Colossenses que a palavra de Deus habite ricamente em vós. Quanto mais encharcado estamos de palavra de Deus, mais transformados seremos. E foi isso o testemunho daquela mulher. Ela disse, de tanto eu tocar na presença de Deus 6 horas todo dia, sem parar, eu fui transformada pelo poder de Deus. Eu fui transformada porque eu cantava a palavra de Deus. A música dela era a palavra cantada. Então nós temos que aprender a tomar a palavra de Deus, a amar a palavra de Deus, a ser apaixonado pela palavra de Deus e tomar banho, como o orvalho do irmão. A palavra de Deus tem que cair todo dia em nossa vida. Lembra que antes do dilúvio, a Bíblia diz que o orvalho regava a terra. Os homens viviam 1000 anos. Por quê? O orvalho regava a terra, o clima era outro, o ambiente é outro. Quando nós estamos imersos na palavra de Deus, o ambiente é outro, a maneira de vermos o mundo é outro. Nós estamos propensos a perdoar, nós estamos propensos a ter misericórdia. Seja bem-vinda, Lídia. Então, quando nós estamos inseridos na palavra de Deus, o pulsar do nosso coração é outro. Então nós temos que nos encharcar da palavra de Deus. Todo dia nessa conta do Instagram, ela aparece o plano de leitura bíblica anual. Quando eu estava no seminário teológico, as pessoas ficavam estudando ou falando na sala de aula e eu olhava para o conteúdo eu já tinha entendido, então o meu hobby era contar o número de linhas. E aí eu coloquei o número de linhas de todas as páginas da Bíblia. Bom dia, Lídia. Coloquei. Quando eu terminei de colocar número em todas as páginas, eu peguei uma calculadora e somei as letras. O número de linhas. Dividi por 365 dias. E fiz um plano dividido nessa divisão. Então, se você ler a Bíblia no primeiro dia e gastar 15 minutos, todos os dias você vai gastar 15 minutos. Faz 10 anos eu aplico de forma sistemática esse plano na minha vida. Eu leio a Bíblia uma vez por ano há 10 anos. Por quê? Porque eu quero ser encharcado pela palavra de Deus. Porque Jesus disse, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós queremos andar em unidade, nós temos que ser encharcados do orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Porque é nesse lugar que Deus ordena a Bíblia. A bênção. É na Bíblia que está a bênção de Deus, é na palavra de Deus, nas promessas da palavra de Deus. Nós temos que aprender a capturar a promessa da palavra de Deus e viver ao longo do dia baseado nesta promessa. E a promessa de hoje é o Salmo 134:1. Bendiga o Senhor, você que assiste na casa do Senhor. Então a nossa proposta do dia é:
A cada momento do dia, bendiga a Deus, lembra da palavra de Deus, lembra que Deus é o Deus da palavra, que a palavra tem que descer como orvalho, como gotas sobre a tua vida. Pai, nos ajuda, Senhor, a estarmos encharcados da palavra de Deus, de tal maneira que ela habite ricamente em nós e que a gente olhe o mundo por meio da tua palavra, a gente se relacione com as pessoas por meio da tua palavra, a gente aprenda a liberar o perdão por meio da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vivermos a tua palavra todos os dias da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E agora nós vamos para a última estação, é o altar de cobre. E o altar de cobre, nós voltamos para o Salmo 134. Nessa manhã com Deus, nós trabalhamos o Salmo 133 e o Salmo 134. E o último verso do Salmo 134 diz: de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Entenda uma coisa. De Sião, abençoe o Senhor. O que significa? Porque nós falamos aqui, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Aonde? Ali na palavra de Deus. Ali na presença de Deus. Nós estamos nessa manhã com Deus, na presença de Deus, na presença da palavra de Deus. Agora, nós vamos sair daqui, vai terminar essa manhã com Deus. E nós vamos nos ocupar das nossas atividades diárias. E quando a gente vai ocupar das nossas atividades diárias, se a gente pudesse traduzir o que vai acontecer conosco nesse dia, nós poderíamos traduzir da seguinte maneira: está nos faltando alguma coisa. Vamos fazer uma prova bem simples de que está nos faltando alguma coisa nesse dia. Agora são próximos das 6 horas da manhã. 5 horas e 52 minutos, certo? A vida é uma passagem no tempo. Vai chegar meio-dia. Meio-dia de hoje, nós vamos sentar em uma mesa. E nós temos que nos alimentar. Vamos colocar o nosso prato do dia. Arroz, feijão e carne. Vai estar em cima, arroz, feijão, carne e verdura. Vai estar em cima da nossa mesa. Agora eu pergunto para você, como é que a comida chegou na tua mesa? Primeiro, o agricultor teve que produzir, foi até o mercado, transportar até o mercado. O mercado, você foi lá e comprou a mercadoria, levou até a tua despensa. Você tirou da tua despensa e preparou o teu prato. E o prato de comida preparado chegou na mesa. Então, para você poder fazer o teu prato de comida, você tinha falta de muita coisa. E você buscou aquelas coisas para completar os ingredientes. Então, a todo momento, nós precisamos de algo. Só que o ser humano, ele é incrédulo por natureza. Ele tem dificuldade de confiar em Deus. Então, quando alguma coisa sai errado, a gente chama esta coisa que saiu errado de tribulação. A gente chama a tribulação por quê? Porque a tribulação é quebra das nossas expectativas. A gente espera ser abençoado, mas vem a tribulação e quebra aquela visão que temos de nós. Acontece que quando a gente tem uma visão da bênção, e a gente quer a bênção para nós, de acordo com a visão que a gente criou, essa visão, ela pode se transformar num ídolo. O que é o ídolo? É assim. Observa. O teu marido senta na mesa. E a mulher vai fazer a comida para o marido. Chega meio-dia. O marido diz: mulher, você é irresponsável.
chegou meio-dia e a comida não está na mesa. O que a mulher que está fazendo a comida pensa? Mas onde já se viu? Eu estou trabalhando, eu estou me esforçando, ele não reconhece o meu trabalho, ele não reconhece o meu serviço. O que aconteceu? Aquele marido quebrou a expectativa da mulher. E aí ela entristeceu, porque a expectativa foi quebrada. O que nós aprendemos hoje? Primeiro, nós temos que interceder. Aí vem a pergunta, mulher, quantas vezes você intercedeu pelo teu marido para ele ser diferente do que ele é? Segundo, nós aprendemos hoje que nós temos que liberar perdão. Quantas vezes, nesta hora em que teu marido está murmurando contra você, você liberou perdão? Lembra que Jesus disse que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Significa que nós temos que perdoar uma vez a cada 2 minutos ao longo do dia de 24 horas. Se a gente dorme 8, é muito mais do que isso. Então nós temos que liberar o perdão. Então o marido está reclamando e a mulher tem que perdoar. Lembra? Arão está fazendo o bezerro de ouro. Deus está dizendo para Moisés, eu vou matar Arão. O que Moisés fala? Não mate Arão. É a mesma coisa de você olhar para o teu marido reclamando e dizer, Senhor, tenha misericórdia do meu marido. Ele não é isso que ele está mostrando que ele é. Ele é outra pessoa, ele é filho teu. Esse momento em que ele está reclamando é o momento que ele perdeu o equilíbrio emocional. Senhor, reconstrói o equilíbrio emocional na vida do meu esposo. Isto é, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O que está acontecendo? Acontece o seguinte, que Deus, o que ele tem mais prazer é criar. Ele cria situação e ele cria solução para a situação. Ele é o princípio e ele é o fim. Então foi ele que criou a tribulação para você. Porque ele quer criar a bênção no meio da tribulação. Ele quer criar a transformação do teu marido. Ele quer criar a transformação dos teus filhos. Ele quer criar as coisas no teu ambiente. Ele quer injetar paz no teu ambiente. Ele quer injetar amor no teu ambiente. Ele quer injetar misericórdia no teu ambiente. Ele quer injetar graça no teu ambiente. Ele quer... Mas ele depende de você que reconheça que ele é o Deus que abençoa. O autor aos Hebreus diz que é necessário que eu creia que Deus existe, mas que ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, se eu que estou buscando a bênção de Deus, eu estou buscando o poder criativo de Deus. Ele quer usar a tribulação que eu estou vivendo nesse dia para, por meio dela, ele criar novas oportunidades, novas possibilidades, novos entendimentos, novas compreensões. Então nós temos que estar com a mente aberta de que no meio da tribulação, o nosso olhar é para a bênção de Deus, para a concretização da promessa de Deus. Nós temos que entender que o nosso Deus, ele é um Deus que constrói, que reconstrói, que cria novos céus, que cria nova terra, que muda a realidade, que muda comportamento. É por isso que nós não podemos sair do lugar da bênção. É por isso que a intercessão é fundamental na bênção. É por isso que o perdão é fundamental na bênção. Porque quando nós liberamos perdão, nós estamos dizendo, eu estou dando tempo para o meu Deus intervir e mudar essa pessoa, transformar essa pessoa, moldar essa pessoa. Então, quando nós estamos entrando nesse dia, nós estamos dizendo, eu creio na bênção do Criador dos céus e da terra. E, se não tem, ele cria. Se falta, ele dá. Se precisa, ele supre. Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus que Jeová Jiré, o Deus proverá. Então vamos entrar nesse dia na expectativa de que junto com a bênção vem o Deus Criador. E que se não tiver, ele vai criar do zero. Ele não nos deixa desamparados. Pai, nos ajuda a viver nesse dia
conformado com a tua bênção, mas consciente que o Senhor é o Deus que vai criar a bênção. O Senhor é igualzinho uma comida feita na hora. A gente pede e o Senhor prepara, e o Senhor entrega quase que instantaneamente. Que nós possamos aprender a conduzir esse dia na intercessão, colocando as nossas necessidades dioturnamente na tua presença, para que o Senhor possa fazer o que o Senhor sabe fazer, criar para nós coisas novas. Do jeito que o Senhor criou esse dia para nós, que o Senhor crie a paz, crie a longanimidade, a benignidade. Cria em mim, Senhor, um coração novo e um espírito reto. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Foi muito bom ter você comigo nesta manhã com Deus. Fique com essa palavra. Deus criou para nós esse dia e Deus cria em nós um coração novo e um espírito novo. Com um coração novo e com um espírito novo, nós vamos andar ao longo desse dia no compromisso de bendizer o nome do Senhor, de demonstrar verbalmente a nossa gratidão. Vamos fazer uma disputa entre nós. Quem vai se lembrar mais do Senhor ao longo do dia e externar uma palavra de gratidão? É 10 segundos. Grato, Senhor, por esse dia. Grato, Senhor, por esse trabalho. Grato, Senhor, por esse alimento. Grato, Senhor, por essa atividade. É bem dizer ao Senhor ao longo desse dia, de forma que nós vamos injetar a presença de Deus, crendo que Ele é o Criador e que Ele vai criar coisas maravilhosas para nós ao longo desse dia. Que o Senhor seja louvado e que possamos nos encontrar na Manhã com Deus, amanhã, às 5 horas em ponto. Lembrando que à noite eu tenho feito live todas as noites às 20 horas. E eu vou procurar entrar mais vezes ao longo do dia, não, no horário do almoço, para quem sabe deixar mais uma palavra. Eu estou orando ao Senhor para me dar uma direção nesse sentido, para entrar. E eu quero colocar para você, faz essa mensagem chegar mais longe, mande esse aviãozinho para quem você conhece e se inscreva nessa conta do Instagram, para que nós possamos formar uma grande comunidade que tenha o coração ocupado com as coisas de Deus, que tenha esse desejo profundo de aprender a andar com Deus, para nós andarmos com Deus à luz da palavra de Deus. Que o Senhor seja louvado.